Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Vou ler de novo esse versículo. O versículo é a chave para aqueles que não têm nenhuma condenação. É a chave, para se dizer. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, glórias a Deus. Vamos prosseguindo aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, ou porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias a Deus. Para que a justiça da lei, lendo de novo o versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se, quedam-se, são atraídos para as coisas da carne. Mas os que são, ou que estão segundo o Espírito, são inclinados, quedam-se, são atraídos, dirigidos para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, o que é a inclinação da carne? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O contrário. Glórias a Deus. Porque a inclinação da carne, que é também, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glórias a Deus. Amém? Vamos lá. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis aonde? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso é forte, hein, irmãos? Olha aqui. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do quê? Do pecado. Glórias a Deus. Vamos ler de novo isso aqui. Esse Cristo, tem dúvida nisso? Alguém tem dúvida? Glórias a Deus. Ser Cristo não é no ponto de dúvida, não. É numa condição. Corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Pode ler comigo.
também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Tem dúvida que habita? Não. Glória a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, o que vai acontecer? Mortificareis. E se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? Vivereis. No mesmo versículo tem os dois extremos, a morte e tem a vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Vamos ler de novo isso aqui? Todo mundo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Diga, eu não recebi o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Mas recebi o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamo. Estou personalizando aqui. Pelo qual clamo, Abba, que quer dizer Pai. Glórias a Deus. Eu não recebi o espírito de escravidão para outra vez estar com temor, mas recebi o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamo, Abba, Pai. Estou trazendo para o pessoal aqui. Glórias a Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glórias a Deus. E se nós somos filhos, aqui tem uma progressão aqui, quer ver? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas aqui tem uma condição. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glórias a Deus. Glória a Deus. Agora não tem nenhuma condenação. Agora ninguém pode mais te condenar, ninguém pode mais ficar usando as coisas do passado para te condenar. Ninguém pode mais usar, talvez até os nossos próprios erros, e nos excluir da adoção. Adoção é uma coisa séria, irmãos. Quando se adota uma pessoa, ela vem com várias coisas, vem com vários costumes, e durante o tempo que essa adoção ela permanece, que supõe-se que seja algo para toda a vida, nós vamos apresentar muitos problemas, vamos ter que ser corrigidos em muitas coisas, vamos aprender muitas coisas. E quando se adota uma pessoa, o adotado, ele vai ter que andar de acordo com aquela pessoa que o adotou. Essa pessoa que te adotou, neste caso aqui, é o Senhor Deus. Você vem todo estranho, você vem com costumes, você vem com pensamentos, atitudes, você vem até com vícios. E quando você recebe a adoção do Senhor, você vai ter que
se comportar conforme o andamento daquela casa. Glórias a Deus. Naquela casa que nós estamos falando aqui, é uma casa de santidade. É uma casa de sabedoria, de aprender sabedoria. É uma casa onde nós aprendemos a conversar com Deus. Aprendemos a ter atitudes da parte de Deus. Começamos a ter características daqueles que pertencem a essa família chamada igreja. Glórias a Deus. O corpo da igreja agora está com uma cabeça. A cabeça tem um nome, é Jesus Cristo. E nós fazemos parte dela. E à medida que vamos conhecendo, à medida que vamos tendo mais afinidade, nós vamos tomando a forma, nós vamos compreendendo as coisas. E o que acontece? À medida que vamos andando, nós vamos ficando mais fortes, mais certos de que o Senhor está conosco, mais certos de que ninguém pode nos condenar. E quando fazemos alguma coisa errada, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos inclinados às vezes para as coisas da carne, ou atraídos momentaneamente para as coisas da carne, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina a nos comportarmos e a nos corrigirmos. Então a tendência é uma só, irmãos. Cada dia mais nós nos assemelharmos com o Senhor Deus. Glórias a Deus. Para isso você tem que ouvir somente o que acontece dentro dessa nova casa. Essa casa que o Senhor te adotou. Glórias a Deus. Aleluia. O mundo pode ter lá os seus costumes, pode ter lá os seus pensamentos, e ele vai seguir, conforme o irmão estava dizendo aqui no começo do culto. As pessoas correm do lado para o outro e são afobadas por isso, por outro, correm atrás das suas coisas. Nós também, de certa forma, fazemos isso porque precisamos, mas, sobretudo, estamos sempre atentos à voz do Espírito Santo que está dentro de nós, que Ele habita dentro de nós. Glórias a Deus. Portanto, diz a Escritura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Glórias a Deus. Aleluia. Se a tua atitude, se os teus pensamentos, se você é uma pessoa que anda segundo o Espírito, esse Espírito aqui está em comunhão com o Espírito Santo, então nós muitas vezes podemos ser surpreendidos, desapontados conosco mesmo, mas imediatamente nós somos, vamos dizer, recuperados, nós somos recobrados da nossa momentânea queda, que pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer que nós não vigiemos o suficiente, mas o Espírito de vida, olha aqui, o Espírito de vida, diz o versículo 2 aqui, o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei ou da força do pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse é o Espírito Santo em Cristo Jesus que nos dá força para nós vencermos este mundo pecaminoso. Você pode andar onde você quiser, onde você puder andar, que você precise andar. Um dia desses, uma pessoa veio dizer aqui para mim que trabalha num ambiente muito mundano e tudo mais, e que queria sair de lá. Eu falei, irmão, é exatamente lá que Deus quer que você fique. Você só tem que ser filho de Deus naquele lugar, porque você não vai achar um lugar aqui debaixo da terra que não tenha esses problemas, que não tenha pessoas pensando assim, pessoas que ajam assim. Você não vai ter isso. Alguns lugares o pecado vai estar muito mais forte, muito mais abundante ali, muito mais permitido naquele lugar, mas você ali naquele lugar, você é o exemplo, ali você é o Filho de Deus,
para salgar aquele lugar, para iluminar aquele lugar. Então não tem como você se desculpar dizendo, olha, eu não aguento. Você aguenta porque você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus te deu graça para você poder conviver com esses ambientes que são ambientes carregados, ambientes que querem destruir, querem oprimir as pessoas, escravizar as pessoas no pecado de todas as espécies e nomes de pecados que tiver. Você ali é a pessoa que Deus preparou para ser exemplo naquele lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Diz aqui o versículo 5, destacando aqui o versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. As coisas da carne, elas são atraentes. Elas são prazerosas, mas elas trazem com ela a morte, muitas vezes. Elas trazem destruição do corpo, trazem destruição da família, destruição da própria pessoa. Então, é necessário que você que frequenta a igreja, ao se sentar na roda, modo de falar, ao estar na roda, não se assentar, passar momentaneamente por aquele lugar, que você possa ali não ser atraído por aquelas coisas, não se contaminar por aquelas coisas, tomar muito cuidado com você ouve, para que você não se incline para aquelas coisas. E o Senhor tem te colocado num corpo chamado igreja, para você santificar a tua vida todas as vezes que você vem para a casa do Senhor. É uma grande oportunidade que Deus nos fortalece com a sua palavra. Glórias a Deus. Olha o que diz. Diz assim no versículo número 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Glórias a Deus. Quem está inclinado para a carne se torna inimigo de Deus. Deus não é conivente, irmãos, com as coisas do pecado. Porque não quer se sujeitar à lei de Deus. Não tem como uma pessoa que peca, uma pessoa que só quer fazer as coisas assim, para atender a inclinação da carne, ter ao mesmo tempo amizade com Deus, ter comunhão com Deus, né? Não tem como juntar as duas coisas, né? Então, você está ouvindo a palavra, saiba de uma coisa, que o Senhor quer que você cresça em graça, cresça em conhecimento, e você com certeza vai agradar ao Senhor Deus. Quando você quando você está diante de uma situação que você tem que escolher, escolha o jeito de Deus, você vai ser abençoado. Deus vai te dar força, Deus vai te dar vitória, pode ter certeza. Deus estará com você naquela situação que você tem que escolher ali, você tem que pedir uma direção de Deus. E agora, Deus, o que eu faço? Estou aqui numa situação difícil e Deus vai com certeza te dar a vitória. Igual um testemunho agora há pouco, foi contado aqui para os irmãos, fique na paz do Senhor. Deus é poderoso para te guardar de todo o ataque dos inimigos. Deus é poderoso para preservar a promessa que Ele tem contigo. Glórias a Deus. Quando você estiver numa situação conjugal difícil, às vezes você é melhor ficar calado e esperar a bênção do Senhor. Diga, Senhor, eu espero a bênção que vem de Ti. Recolha-se, se for o caso, fique calado, faça aquela breve oração e espere, porque com certeza você está sendo abençoado. Deus está se agradando de você confiar nele. Há situações que não é você que tem que resolver, não é a tua argúcia, não é os teus argumentos
que vão mudar uma situação. Se você confiar no Senhor, talvez você já tenha até argumentado e você não teve nenhum sucesso. Então é hora de você orar, fazer até uma breve oração e entregar na mão do Senhor. E o Senhor vai te dar vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra também, ela é bem forte quando diz, no versículo 9, vocês, porém, não estão na carne, mas estão no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tenho para mim, irmãos, que a gente tem os nossos momentos que a gente se sente fraco. Então, quando nós nos sentimos fracos, é porque realmente nós estamos contando com as nossas forças, com a nossa carne. Já disse o Senhor que a carne é fraca, né? Mas o Espírito, ele está dentro de você. É Ele que te levanta. Bem? Então, você tem que saber que haverá momentos que você se sentirá fraco, você se sentirá incapacitado. E é bom que você se sinta assim, sabe? Porque o dia que a gente se sentir autossuficiente, é um momento perigoso. A gente tem que estar na dependência de Deus. Por mais seguro que você esteja, assim, vamos dizer, com a tua saúde, de repente você pega uma gripe, ele derruba você. Você fala, mas por que será que está acontecendo? Confia no Senhor. Não permita que a soberba jamais entre na tua vida. A soberba é um dos comportamentos que destrói pessoas. Pessoas são humildes e quando deixa a soberba entrar, eles acabam falando e praticando coisas que acabam destruindo talvez até a sua vida pessoal, sua vida conjugal, sua vida profissional. Então, sentir fraqueza, estar fraco, é a hora que Deus entra com providência na nossa vida. Apóstolo Paulo, ele mesmo diz num outro lugar aqui para frente, ele diz que ele sentia, ele tem uma doença, umas pessoas dizem que é de outra coisa, mas eu acredito que seja uma doença mesmo, estava no corpo dele, como se fosse assim uma coisa maligna mesmo, e ele tinha orado por várias vezes e aquela doença não ia embora, e o Senhor falou para ele, olha, a minha graça te basta, né? E pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmãos, todas as vezes que a gente vem trazer a mensagem aqui, irmãos, um sentimento de responsabilidade, de dependência do Senhor nosso Deus, uma coisa impressionante, toda vez que a gente tem essa responsabilidade. A gente toma bastante cuidado para não ser confiante e para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia. Mas olha, a própria palavra, ela é muito forte, diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glórias a Deus, não pondo em dúvida ninguém que está presente, mas irmão, a pessoa pode ser até frequentador de igreja, mas se ele não foge vamos dizer, da inclinação à carne, irmão, ele precisa buscar misericórdia de Deus, precisa se converter ao Senhor, tem que pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, pelo menos na parte consciente, está ouvindo a palavra, se ele ainda tem essa inclinação, está na hora de dizer, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ficar livre dessa inclinação, eu quero sair desse vício, eu quero sair dessa maneira de ser violento, eu preciso sair, Senhor, me ajuda a fazer isso. Quando você se põe na condição de dependente de Deus, Deus encontra terreno para ele poder fazer a sua obra. Glórias a Deus. Aleluia. Então diz assim,
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos aqui para o versículo 13, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui está nos dando uma ideia clara, irmãos, de que o Espírito, ele é mais forte do que as obras do corpo. Glórias a Deus. Amém? Deus, ele com certeza, quando nos dotou do Espírito pessoal de cada um, ele está nos dizendo que é possível que através do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, com a cooperação do Espírito Santo, poderemos mortificar as obras do corpo. Você quer uma libertação de alguma coisa? Se você quiser uma libertação de alguma coisa, você consegue com a ajuda de Deus. Sabia disso? Você pode conseguir isso, se você quiser. Se você ainda é prisioneiro de alguma coisa da carne, hoje pode ser o dia da tua libertação. Só você dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a libertar. E você se coloca na condição de dependente de Deus. E Deus vai trabalhar e vai libertar a tua vida. Você sairá daqui hoje liberta de qualquer coisa que você não consegue se libertar. Você ficará blindado pelo Espírito Santo de Deus, né? Glórias a Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração nesse sentido agora. Se tiver alguma coisa que você é inclinado ou inclinada a fazer, que você sabe, o Espírito Santo falar: isso aqui não está certo, isso aqui é inclinação da carne. Eu vou fazer essa oração de libertação aqui, irmãos, que a palavra está me dirigindo para isso. O Espírito Santo está me colocando isso para eu fazer a oração de libertação. Glórias a Deus. Não é libertação de demônio, eu estou falando. Libertação de obra da carne, inclinação da carne. Glórias a Deus. Gostaria que você pontuasse, que você lembrasse de alguma coisa que ainda te incomoda, que você sabe que o Espírito Santo te está dizendo isso, você precisa se libertar. Eu vou fazer essa oração. E pela fé, eu creio que você sairá daqui liberto, sairá daqui liberta. Glórias a Deus. Porque você, olha só, meu irmão, você já tem o Espírito Santo de Deus, mas existe uma inclinação que às vezes é muito forte na tua vida. E você, toda vez que você cai nessa tentação, nessa fraqueza, nessa inclinação da carne, você não se sente bem, você se sente, vamos dizer, incomodado com isso. Isso se chama pecado. O pecado incomoda. Então nós vamos orar para que você seja liberto. Glórias a Deus. Quero que você faça um propósito com Deus. Quero que você faça ou seja, que você coloque mesmo assim nas mãos do Senhor isso. Diga: Senhor, o Senhor vai me ajudar, vai me dar graça para que eu não vá praticar, ou não vá fazer, ou não vá pensar ou falar, o que seja que você se incomoda. Vamos fazer essa oração agora. Você pode inclinar sua cabeça, você pode, se é que tem alguma coisa, você já lembrou, se você tem alguma coisa, a tua atitude, as reações que você tem, alguma coisa, você sabe que não está bem na tua vida, na parte espiritual. Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, a tua palavra me levou, Deus, a fazer esta oração, Senhor. Deus, eu não sou melhor do que ninguém aqui, Senhor. Oh, Pai, porque eu também preciso de libertação, Senhor, em muitas áreas da minha vida, Senhor. Deus e Pai querido, Senhor, eu estou fazendo essa oração em voz alta, Senhor, para estimular os meus irmãos, Pai, para que eles também, Deus, procurem,
ó Deus, algum ponto fraco, Senhor, inclinação da carne, Senhor. Até o próprio apóstolo Paulo falava que ele queria fazer uma coisa, mas de repente estava fazendo outra. Quando menos esperava, estava fazendo alguma coisa, Senhor, que não estava de acordo, Senhor. Meu Deus, meu Pai, se for um pecado imoral, Senhor, Deus, que o Senhor possa corrigir agora, Senhor. Se for um pecado social, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Santo e poderoso, Deus e Pai, que o Senhor possa libertar. O Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, um pecado contra o seu próprio corpo, Senhor. Então, em nome de Jesus, que seja liberto, que haja força do Espírito Santo, ajudando esta pessoa a ser liberta. Meu Senhor, meu Salvador, que se faça propósitos, que se faça, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, ó Deus, intercessão, e que haja respeito também, Senhor. Respeito, Pai amado Deus, ó Deus, pela atitude, pela decisão que a pessoa está tomando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai querido, santo e poderoso, Deus e Pai, eu tenho certeza que tanto aquele que fez o propósito, quanto aquele que respeita o propósito do outro, em nome de Jesus, Pai querido, ambos serão abençoados, e o Senhor os encaminhará, Senhor, ó Deus, no teu caminho, e ambos crescerão, Senhor santo e poderoso, em nome de Jesus, Pai, Pai santo e poderoso, olha, Pai, olha, Senhor, ó Deus, que o mundo nos reserva, o mundo nos espera com tantas atrações, Pai. Atrações de bebidas, atrações de vícios, Senhor, amizades, Senhor, atrações de diversões, Senhor, diversões maliciosas, Senhor, de conteúdos que vêm pela internet, Senhor, Deus e Pai querido, Deus e Pai, coisas, ó Deus, que estão disponíveis, Senhor, na mesa de Satanás, Senhor. Estão lá, Senhor. Estão oferecidas gratuitamente, Senhor, Deus e Pai, mas que tem uma finalidade. É destruir a nossa fé. É destruir a nossa alegria de te servir, Senhor. Elas estão lá, Senhor. Senhor, Deus e Pai, e andando pelas ruas, Deus e Pai, quantas ofertas, ó Deus, de impurezas, Senhor, quantas, Pai, ó Deus, e no nosso trabalho, Senhor, quantas ofertas, ó Deus, de corrupções, Senhor, ó Deus, coisas, ó Deus, que, Senhor, ó Deus, que não são agradáveis, ó Pai, santo e poderoso, quantas vezes, ó Deus, negligenciamos, Deus, as tarefas que nos são indicadas, Pai, diz isso também, Senhor, com certeza, Senhor, ó Deus, não é um bom testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus e Pai, são tantas coisas, ó Pai, que nos impedem de sermos prósperos. Nos impedem, Senhor, ó Deus, de sermos abençoados. Nos impedem de sermos usados poderosamente nos ministérios. No ministério da pregação, no ministério do louvor. Nos impedem, Senhor, ó Deus, as inclinações da carne, nos põe numa condição de hipócritas, de fingidos, ó Deus, quando nós não cumprimos, quando tentamos esconder, Senhor, ó Deus, os pecados, os vícios, Senhor, as coisas maldosas que passam na nossa mente. Então, Pai, limpa os nossos corações, limpa as nossas memórias de coisas más, de coisas perversas, de coisas, ó Deus, que nos impedem, Deus, uma verdadeira adoração, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus abençoe, que Deus liberte, Deus faça das nossas casas de crescimento espiritual, que a negligência de criarmos os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, que possam ser recuperados. Nossos filhos que são bênçãos, que são confiados a nós, que eles possam ser guiados, possam ter exemplos de pai, exemplos de mãe, que nós temos essa obrigação. Em nome de Jesus. E exemplos também onde nós trabalhamos, no lugar que nós moramos,
nós temos essas responsabilidades, ó Pai. Então nos ajuda a sermos conhecidos como os teus filhos, como pessoas tementes a Deus, pessoas abençoadoras. Pai querido, não haja sentimento de inveja, de ciúmes, de iras, de contendas, de, Senhor, ó Deus, de rebeldias no nosso meio, mas que o Senhor possa nos guiar pelo teu Espírito, possa nos guiar em toda a trilha da nossa vida, até que o Senhor venha a nos entregar aquilo que nos prometeu, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que eles são mesmo? Filhos de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Por isso você pode se dirigir a Deus com toda a liberdade. Pode se dirigir a Deus como teu pai, não como uma pessoa estranha, uma pessoa distante. Você pode fazer a sua oração, você pode fazer a tua adoração se dirigindo a Deus, Criador de todas as coisas. Você pode fazer isso e chamá-lo de Pai. Glórias a Deus, porque você foi adotada, você foi adotado pelo Senhor nosso Deus. Não precisa chegar com receio. Não adianta você esconder nada. Se você tem alguma coisa errada, pode dizer: pai, eu errei, como o filho pródigo que tomou uma atitude, fez o que fez, mas lá quando as coisas estavam difíceis, ele teve a humildade de reconhecer. Quando temos a humildade de reconhecer as nossas falhas, nossas decisões, Deus faz a gente retomar o caminho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E quando chegou de volta lá na casa do pai, o pai não ficou jogando na cara dele, porque quando uma pessoa se arrepende, já jogou o suficiente. Não precisa ninguém mais entrar com alguma coisa. O arrependimento, ele não precisa ser, vamos dizer, julgado novamente. Porque a pessoa que se arrepende, e arrepende mesmo, sinceramente, de coração, ela já, diante do Senhor, já começou uma grande obra de recuperação. Glórias a Deus. Aleluia. Então, quando você recebeu o Espírito do Senhor, você recebeu o Espírito de adoção. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, diz no outro trecho da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, você que está sentado aí, você que está me vendo, somos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Deus. Glórias a Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Talvez no teu julgamento, talvez no meu julgamento, eu acho, eu penso, mas isso para mim isso não interessa. Interessa que você agora é uma pessoa de Deus e você tem certeza disso. Não porque se convenceu, mas porque o Espírito Santo te diz: nenhuma condenação há agora para aqueles que andam em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Olha aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Há uma conversa. Há uma coisa muito particular. Está dizendo: nós somos, e você é filho de Deus. Você é que sabe disso. Interiormente, lá dentro de você, tem uma conversa. O Espírito Santo e o Espírito pessoal seu tem ali uma conversa testificando que você é filho de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E encerrando aqui, se nós somos filhos, somos logo herdeiros.
Glórias a Deus. Todo filho é herdeiro. Amém? Glórias a Deus. E também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glórias a Deus. Padecer significa, entre outras coisas, passar pelas mesmas aflições do Senhor Jesus. Pelas aflições de querer alcançar as almas. Pelas aflições de testemunhar do Senhor Jesus, de falar do Evangelho. Pelas aflições dos nossos irmãos que pregam o Evangelho em lugares hostis, lugares que arriscam as suas vidas. As aflições de ver os pecadores envolvidos no pecado. A destruição que tem feito o pecado no mundo, pelas guerras, movidas pela ganância, pela falta de Deus. Por tudo isso, é uma grande aflição. Grande aflição. Quando você tem um irmão próximo que congrega com você, que está passando por uma dificuldade, você padece com ele, você sente as dores que ele tem, você está padecendo. Quando você geme, assim no sentido de orar, no sentido de interceder, você está padecendo com o Senhor, nosso Deus. Você faz parte do corpo. Glórias a Deus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Você também um dia será glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Poderia transformar esse trecho e materializar ele em bens materiais. Poderia fazer aqui uma distorção e vocês talvez saíssem mais contentes, mas eu estaria distorcendo a palavra. As aflições de Cristo nos conduzirão para a glória com o Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Nem sempre vamos ter dias fáceis, mas o Senhor também nos proporcionará dias alegres, prazerosos, dias que nós vamos glorificar o Senhor, ter muitas alegrias, mas haverão também dias difíceis por causa do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Os teus irmãos que congregam com você, depende das tuas orações, das tuas intercessões. Eu tenho certeza que vocês têm aquela vontade de levar e comunicar o Evangelho para todas as pessoas, porque vocês têm o Espírito de Deus. Deus colocou o seu Espírito de vida, para alcançar outras pessoas. Amém? Glórias a Deus por isso. É certo que com Ele padecemos, e também com Ele seremos glorificados. Peço aos irmãos que sejam pacientes na tribulação, pacientes nas dificuldades, amém? E compartilhem, que busquem ajuda sim quando precisarem, busquem ajuda. A igreja é soberana, o Senhor, Ele deu à igreja autoridade para que as portas do inferno não abalem a igreja. A igreja somos nós, irmãos, cada um de nós compõe essa igreja. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar.